Se você abrir a maioria dos mapas antigos, verá que a travessia do Mar Vermelho é tratada como um evento impossível ou um erro de tradução sobre águas rasas. No entanto, mergulhadores e sonares de alta profundidade encontraram algo que a ciência não consegue explicar de outra forma. Um cemitério de carruagens egípcias e ossos mineralizados no fundo de um abismo oceânico. Não estamos falando de teorias, mas de imagens de corais que cresceram sobre rodas e eixo, exatamente onde a Bíblia diz que o exército do Egito foi parado. Hoje vamos revelar 10 momentos em que a ciência teve que se dobrar aos fatos e admitir que os milagres bíblicos deixaram rastros que o tempo não conseguiu apagar. A Bíblia descreve em Gênesis uma estrutura colossal para a Arca de Noé, uma caixa retangular projetada para sobreviver ao fim do mundo. E a pergunta que todos fazem não é como foi construída, mas onde ela foi parar. O texto bíblico é específico. A arca repousou nas montanhas de Ararat por séculos. Exploradores subiram o pico coberto de gelo sem sucesso, mas em 1959, um piloto turco notou algo estranho em uma fotografia aérea de uma região a 30 quilômetros do cume, num local chamado Durupinar. Havia uma formação geológica que não parecia natural. Ela tinha o formato exato de um navio, com a proa pontuda e a popa arredondada. Quando mediram a formação, o choque foi imediato. O comprimento era de exatos 157 metros. Se você converter os 300 côvados egípcios da época de Moisés, o resultado é exatamente 157 metros. A coincidência matemática é impossível. Céticos disseram que era apenas uma formação rochosa curiosa, mas nas décadas seguintes, o pesquisador Ron Wyatt e outros usaram radares de penetração no solo, GPR, para ver o que havia debaixo da terra. O radar revelou um padrão de linhas que se cruzam em ângulos retos, sugerindo uma estrutura interna artificial, como cavernas de madeira petrificada, convéses colapsados e até grandes pedras de âncora com furos perfurados encontradas nas vilas próximas, usadas em navios antigos para estabilidade. Além da localização, a própria engenharia valida o relato. O Centro de Pesquisa de Navios da Coreia do Sul analisou as proporções bíblicas e concluiu que aquele design específico era impossível de virar, mesmo em ondas de 30 metros. Ou seja, o objeto encontrado na Turquia tem as medidas exatas da Bíblia, está no local exato da Bíblia e possui a aerodinâmica naval perfeita descrita na Bíblia. O que vemos ali pode ser o esqueleto fossilizado da maior estrutura de madeira da antiguidade, preservada na lama vulcânica como um testemunho silencioso de que o julgamento pelas águas foi real. E nesse vídeo você ainda vai descobrir o que sonares encontraram no fundo do Mar Vermelho, que parece um cemitério de guerra, e a pedra descoberta em Israel, que fez ateus admitirem que um rei famoso realmente existiu. A água baixou e a madeira petrificou nas montanhas da Turquia. Mas 1000 anos depois, as águas seriam palco de outro evento impossível. Desta vez, não para flutuar sobre elas, mas para caminhar através delas. A maioria dos mapas nas Bíblias coloca a travessia do Mar Vermelho em lagos rasos, perto do Canal de Suez, o que faz os céticos rirem dizendo que não é milagre atravessar um brejo. Mas se olharmos para a geografia com os olhos de um estrategista militar, a história muda de lugar. Existe uma teoria forte, apoiada por exploradores como Leonard Moller, de que a verdadeira travessia aconteceu no Golfo de Aqaba, especificamente na praia de Nuaíba. Esse é o único local que encaixa perfeitamente na descrição bíblica de estar encurralado, uma praia gigantesca, cercada por montanhas intransponíveis que terminam direto no mar, sem rota de fuga. Se você estivesse lá com o exército egípcio vindo atrás, a única saída seria entrar na água. O problema é que o Golfo de Aqaba é uma fenda profunda, atingindo quase 2 quilômetros de profundidade, um abismo onde ninguém sobreviveria caminhando. Mas sonares de profundidade revelaram algo extraordinário exatamente nessa praia, uma ponte de terra natural submersa.
É uma faixa elevada no fundo do mar que conecta a costa egípcia à costa da Arábia Saudita, com uma inclinação suave de 6 graus. É como uma estrada larga e segura escondida debaixo d'água, perfeita para a passagem de milhões de pessoas e gado, exatamente no ponto onde a Bíblia diz que eles estavam. Mas a evidência mais chocante não está na geologia, está no que foi deixado para trás. Mergulhadores e expedições que desceram nessa área específica documentaram formações de corais bizarras que não existem em nenhum outro lugar da região. O coral não cresce em formas geométricas perfeitas, mas ali eles encontraram corais em formatos de rodas de carruagem, eixo e cabines. A teoria é fascinante. A madeira e o ferro se desintegraram com os milênios, mas o coral cresceu sobre eles, preservando o formato exato das rodas de 4 e 6 raios usadas na 18ª dinastia egípcia. Além disso, foram encontrados ossos mineralizados de cavalos e humanos misturados aos destroços. Portanto, não estamos falando de um fenômeno de vento em um lago raso. Estamos falando de um cemitério arqueológico de um exército de elite no fundo de um mar profundo, preservado como um molde de coral. A geografia prova o cerco, o sonar prova o caminho, e o fundo do mar guarda os restos da perseguição. O mar se abriu para salvar um povo, mas se fechou para esconder a maior máquina de guerra da época. Eles atravessaram e deixaram o Egito para trás, mas agora enfrentavam um inimigo silencioso, a logística impossível do deserto. Como alimentar e organizar uma nação inteira em um lugar estéril? A resposta pode estar em uma simples palavra hebraica, que foi traduzida errada por milhares de anos. Tradicionalmente, lemos que saíram do Egito 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Isso daria uma população total de mais de 2 milhões de pessoas, algo equivalente a evacuar toda a cidade de Belo Horizonte para o meio do nada. Se essa multidão marchasse com seus rebanhos, a coluna teria centenas de quilômetros. O primeiro israelita chegaria ao Monte Sinai, antes que o último tivesse saído do Egito. Esse gigantismo sempre foi o principal argumento dos céticos para dizer que o êxodo nunca aconteceu, pois uma multidão desse tamanho deixaria montanhas de lixo, cerâmica quebrada e osso, e o deserto do Sinai é arqueologicamente silencioso. Mas a chave para resolver isso não está em escavar mais areia, mas em ler o texto hebraico original com a lente da época. A palavra usada na Bíblia para 1000 é Elef. Em contextos militares ou de censo antigos, Elef raramente significava o numeral matemático 1000. O termo era usado para descrever uma unidade familiar, um clã ou um pelotão liderado por um chefe. Quando a Bíblia diz 600 Elefs, ela muito provavelmente está listando 600 famílias ou unidades militares, e não 600 mil soldados individuais. Isso reduz a escala do evento para algo entre 20 e 40 mil pessoas. Isso muda tudo. Um grupo desse tamanho é grande o suficiente para ser uma ameaça aos pequenos reis de Canaã, como o texto descreve, mas móvel o suficiente para viajar rápido e não deixar para trás as toneladas de detritos que os arqueólogos modernos procuram em vão. A falta de evidência massiva no deserto é, na verdade, a confirmação de que estamos lendo o número errado. E a prova de que eles estavam lá antes de partir existe. Escavações em Tel el-Daba, no delta do Nilo, identificaram a antiga cidade de Avares. Debaixo das construções egípcias, encontraram uma cidade enorme povoada por semitas, pessoas da mesma origem étnica dos hebreus. O que choca os pesquisadores é que essa população cresceu rápido e depois abandonou a cidade de forma repentina, deixando suas casas para trás, exatamente como descreve a fuga apressada do Êxodo. A arqueologia confirma a presença e a partida. A linguística resolve o problema da multidão invisível. Eles conseguiram fugir e sobreviver ao deserto, mas precisavam de um destino. O relato diz que foram guiados até uma montanha específica para receber a lei. Por século, ninguém soube onde ela ficava, até que pilotos e exploradores notaram um pico na Arábia Saudita, que
que parece ter sido queimado por um fogo